E o primeiro anime é o Nejimaki Serei Senki. Nesse anime, o protagonista é um cara muito preguiçoso, mas também muito inteligente e estrategista. Tudo que ele quer é viver uma vida tranquila e sem problemas. O cara tá sempre de boa, deitado em uma rede, relaxando. Mas depois de demonstrar suas habilidades de liderança e estratégias durante o resgate da princesa, ele recebe uma condecoração e acaba sendo obrigado a se tornar um militar, indo completamente contra sua vontade. O cara é tão bolado que durante o que devia ser só um treinamento entre dois grupos de soldados, ele acaba mostrando toda a capacidade de liderança dele e destrói completamente o grupo inimigo, usando estratégias que deixam o comandante inimigo sem entender nada. Mas isso acaba se tornando uma coisa negativa para o protagonista, porque ele acaba ganhando ainda mais destaque e reconhecimento no exército, o que deixa ele ainda mais distante da vida tranquila que ele quer. Além do Prota, também tem outros personagens que fazem parte do grupo dele. Tem essa garota, que é uma guerreira muito forte no corpo a corpo e que usa espadas como principal arma. Inclusive tem algumas cenas bem legais de ação, com essa garota acabando com os soldados inimigos, com direito até sangue voando para todo lado. E esse aí, que é o sniper do grupo, tem essa outra garota, que é uma médica. Também tem esse cara loiro, que é só um cara aleatório, e que o próprio anime faz piada com isso. A história também tem alguns elementos de fantasia, com essas fadinhas, que meio que formam um contrato com cada personagem, sendo que existem fadas de fogo, água, luz e vento, que ajudam de formas diferentes em cada situação. No próximo anime, a história se passa em um mundo de fantasia, onde reinos batalham entre si para conquistar mais territórios e poder. Nesse anime, o rei do pequeno reino de Natra acabou adoecendo e deixando a liderança para o seu filho, o príncipe Wen, conhecido por ser extremamente inteligente e capaz, e por ser o candidato perfeito para liderar o reino. Mas o que ninguém sabe é que o verdadeiro desejo dele é vender o reino por um bom preço para que ele possa se aposentar e ter uma vida confortável. Então ele está sempre tentando criar situações para que ele possa se livrar do reino. Só que ele é um rei tão brabo que tudo que ele faz acaba sendo muito bom pro reino, e isso faz com que cada vez mais ele seja visto como um grande rei. Durante uma guerra contra um exército maior que o seu, ele consegue levantar a moral e motivar os seus soldados naturalmente. E mesmo em desvantagem numérica, ele consegue elaborar um plano para poder derrotar o exército inimigo. Além disso, ele não é só extremamente inteligente e estrategista, como também é muito habilidoso em batalha. Ele até chega ele mesmo enfrentar e derrotar o general do exército inimigo. Apesar de ser uma história com guerras entre reinos, esse anime é mais voltado para a diplomacia entre os reinos e não em batalhas em si. Apesar de ter bastante batalhas até. A gente acompanha o protagonista usando a sua inteligência e as suas estratégias para aumentar o status do reino dele, para que o valor do reino aumente e ele possa vender pelo preço mais alto. Esse é um anime bem divertido e engraçado, além de também ter um pouco de romance, principalmente entre o Prota e essa garota, já que os dois têm uma relação bem interessante que nos faz querer que os dois fiquem juntos. Tomodachi Game é um anime que te surpreende a cada episódio. Sério, todo episódio ele te apresenta um plot twist novo. Bom, no anime, um grupo de 5 amigos acaba sendo sequestrado e eles descobrem que um deles possui uma grande dívida em dinheiro e para pagar essa dívida, ele colocou os amigos em um jogo. E sim, eu sei que vocês estão pensando em Round 6, principalmente olhando esse boneco, que lembra a boneca da série. O mais interessante dessa história é o suspense e o mistério sobre quem é o traidor entre os 5, já que nem a gente e nem eles sabem quem é o traidor que colocou eles nesse jogo. Então eles vão ter que participar de jogos para quitar essa dívida, sendo que a dívida foi dividida entre os 5 e a cada jogo a dívida de cada um deles pode diminuir ou aumentar dependendo de como eles forem nos jogos. E esses jogos vão testar a amizade deles a todo momento, já que as regras dos jogos tendem a ajudar o traidor, enquanto que supostamente todos tentam terminar o jogo de forma justa para que a amizade deles não seja afetada. O traidor está agindo contra eles para atingir o seu objetivo, e a forma como a identidade do verdadeiro traidor é escondida é muito boa, porque todos os personagens parecem suspeitos. No momento parece que um personagem é o traidor, mas acontece uma reviravolta e a gente passa a pensar que o traidor é outro. E isso acontece a todo momento, o que acaba criando um mistério muito bom que te prende completamente na história. E é aí que o nosso prota entra. Ele pode parecer só um cara comum, mas ele tem uma personalidade que ele esconde até mesmo dos seus amigos. Na verdade, ele é um cara sombrio, estrategista e extremamente inteligente. E ele vai usar essas estratégias para descobrir quem é e desmascarar o traidor. Então ele vai constantemente manipular todos sem que eles percebam até encontrar o traidor. E ele mesmo se declarar o maior vigarista do Japão. Mas isso muda completamente depois que ele conhece esse cara aí, o Lauren, um verdadeiro vigarista profissional que roda o mundo aplicando golpes milionários. Sem saber, o último anime é o Youkozo, ou Classroom of the Elite, para quem preferir. Um excelente anime com um protagonista frio, calculista, antissocial e extremamente inteligente, que esconde seu verdadeiro potencial para não chamar atenção desnecessária. Na história, o nosso protagonista entra para uma grande e prestigiada escola no Japão, e logo no primeiro dia de aula, os alunos são informados de que eles vão receber $1.000 por mês só por estudarem lá. Além disso,
disso, eles não vão ser cobrados por notas em provas e nem por presenças em aula, o que parece o paraíso para todos os alunos. Então os alunos começam a gastar loucamente o dinheiro com videogames, roupas e tudo mais, além de dormir em aula sem se importar com nada. Mas o prota percebe que tem coisa errada nisso tudo, então ele gasta o mínimo de dinheiro possível para viver e continua frequentando normalmente as aulas. Acontece que o prota estava certo. No mês seguinte, mais precisamente no dia de receber o dinheiro, os alunos percebem que não foi depositado dinheiro nenhum na conta deles. Então eles são informados de que eles receberam o que mereciam, ou seja, nada. Acontece que tudo nessa escola funciona por mérito, inclusive o dinheiro que eles vão receber. Esses méritos são notas em provas, além do bom comportamento deles. Além disso, existem 4 turmas diferentes, sendo que a do prota é a turma D, que é considerada a pior turma, onde só tem fracassado. Mas as turmas podem trocar de posição, ou seja, se a turma D for melhor que a C, eles vão mudar de posição. Mas para a infelicidade do prota, é preciso que todos da turma melhorem. Então ele não vai poder agir sozinho como ele gostaria. Então, para atingir os objetivos dele, ele vai manipular toda a turma dele e até as outras turmas da forma que ele quiser, já que para ele todos não passam de ferramentas que ele usa para atingir os objetivos dele. E por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos com recomendações de diferentes animes. Valeu e fui!